Bom dia, Janaína, bom dia. Vamos falar hoje, mais uma vez, na hora do emprego, sobre alguns assuntos, alguns pontos que detectamos na entrevista. Um assunto que muitas pessoas hoje em dia, muitas têm muita dificuldade e que não é para ter, porque como a gente sempre fala toda semana, aquelas dicas, Janaínas, é só ter um planejamento, um estudo, que na hora da entrevista sai tudo perfeito, correto? Correto. Vamos lá. Hoje nós estamos iniciando aqui mais um podcast, né, nessa manhã. Eu sou a Janaína Peixoto, com a Ana Marcati, e nós vamos falar a respeito de uma coisa que é muito comum, né, Ana? Dentro desse processo, dentro do momento que você está ali para uma entrevista. Cite os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. E aí? O que eu devo falar? Como falar? Se devo falar ou não devo falar? Fala pra gente, Ana, o que você trouxe aí? É isso mesmo, Janaína. Toda entrevista, eles só esperam esse momento. Parece que já ficam, né, ansiosos. E quando a gente faz a perguntinha, me diga 3 defeitos seus. Eles já olham para um lado, para o outro e muitos já falam, Janaína, eu só estava esperando esse momento. Mas estavam esperando, receosos, e não pensam antes o que fazer, o que falar nesse momento. E é bacana isso que você falou. O receio faz com que a pessoa, por mais que saiba que a pergunta vai acontecer ou pode acontecer durante o momento da entrevista, a maior questão é que vocês não se preparam. Vocês não treinam essa resposta antes. E é por isso que a gente está aqui trazendo esse tema, porque todo mundo sabe que a pergunta pode acontecer, não é isso, Ana? É verdade, com certeza. E por que não se organiza, como você falou, a nível de um planejamento, a nível de se organizar para, se acontecer essa pergunta, o que eu falo? O que eu não falo? Não é? É isso mesmo. E eu sei que você trouxe umas dicas bem interessantes aí. Fala pra gente. E antes de começar nas dicas, Janaína, o que ocorre? Nós temos que prestar muito atenção no quê? Naquela preparação. Já mostramos como fazer um currículo, já mostramos como nos portar na entrevista, né? Sobre a timidez, mas o que ocorre? Temos que lembrar lá atrás mesmo sobre vou colocar o meu currículo para determinadas funções, determinada vaga. Que está dentro da questão do objetivo que nós colocamos no nosso primeiro podcast, da estrutura do seu currículo, né? Como montar um currículo, né, atrativo. E aí, o primeiro item é a questão do objetivo. E é nesse objetivo que o recrutador vai ficar atento, buscando ali o que você realmente quer. Porque o candidato também que não sabe o que quer, já perde a oportunidade, né, Ana? Exatamente. Conclui. E dentro disso, quando perguntam dos defeitos, ele tem que estar ciente. Por quê, Janaína? Porque não até com relação aos defeitos, nós não vamos esconder nossos defeitos. Sim, ótimo. Mas você sabe que tem determinadas vagas. Se você falar que você não domina determinado auto, como eu não domino o pacote Office, mas se a vaga tá lá, um requisito é o pacote Office, como é que você vai falar que você não domina? Entendi. Entendeu? Você tem que se preparar e saber que o defeito que você tem, o defeito que você pode falar, tem que ser que não vá atrapalhar também no que você deseja daquela vaga. Sim. E é importante também, Ana, a gente detectar o seguinte, a gente está falando aqui de defeitos porque dependendo do candidato e da vaga, eles não vão ouvir esse termo, tá? A gente trouxe esse termo para facilitar a forma de passar para todas as pessoas, né, todos os candidatos que estão em busca de uma oportunidade. Defeito é uma palavra que a gente utiliza ela dentro de um convívio interno, porém, o recrutador, ele usa, na maioria das vezes, não a palavra defeito. Uhum. Ele usa a palavra como pontos de melhoria. Uhum. E aí, o candidato, ele tem que estar a par de que,
Se perguntar quais são os seus pontos de melhoria, você já tem que saber que está querendo saber daquelas questõezinhas que precisamos tratar. E por que essa diferença do termo, né, Ana? Porque o defeito ele acaba às vezes pesando, né? Não é que a pessoa tenha exatamente um defeito. Na realidade, o termo certo é o ponto de melhoria. Mas o que significa isso tudo? São características que todo ser humano tem. Existe alguém perfeito? Não. Se nós não somos perfeitos, nós temos defeitos. Né? Com certeza. E aí é uma questão comum a todos. Então, a gente só precisa saber lidar, como você falou muito bem. Precisamos saber lidar com esses pontos de melhorias, que são questões nossas que precisamos trabalhar. Né? E muitos conhecem como defeito. Por isso que a gente está trazendo esse tema. Estamos utilizando esse termo defeito. Mas conclui aí, qual é a dica? E muito interessante você falando isso, por quê? Porque você sabe que muitas vezes a gente também contorna, faz a entrevista, fala uma história e dentro da história a gente pega essa informação do candidato. Verdade. Então, o candidato tem que ficar bem alinhado e prestar muito atenção. Ficar atento, né? Porque durante todo o processo, várias perguntas são feitas, muitas das vezes de forma diferente, né, Ana? Exatamente. Mas buscando a mesma resposta. Isso mesmo. Então, a gente acaba achando o caminho para confirmar, né, uma fala ou uma afirmação desse candidato. Isso mesmo. Então, vamos lá. Eu estou em um processo seletivo, recebo essa pergunta, né, que deixa todo mundo chocado. Me fala 3 defeitos ou pontos de melhoria. Vamos botar os 3 defeitos seus. E aí? O que eu falo? Pois é. O que nós falamos semana passada. Timidez. Sim. Timidez, você pode, como nós falamos, ser trabalhado, né? Você trabalhando, você tendo um planejamento. Isso não é algo que, às vezes, para aquela vaga, o empresário ou para onde você for trabalhar, vai ver como obstáculo. Vai ver que você colocou que você é tímido, mas que viu o seu desenvolvimento na entrevista e, com isso, percebeu que também não vai atrapalhar na função nova que você venha desempenhar. Então, timidez também pode ser falado como um defeito. Ana, interessante estar falando isso porque me remeteu aqui uma coisa. Então, a gente pode parar para pensar o seguinte, todos os meus pontos de melhorias, né, ou todos os meus defeitos, Sim. melhor dizendo, eu posso usá-los de uma forma inteligente, de acordo com a vaga que eu defini lá no meu objetivo? É isso mesmo? Exatamente, falou perfeitamente, Janaína. Perfeito. Então, gente, olha só, nós não estamos falando aqui para você mentir, até porque isso é algo que a gente não trata e nenhum emprego ele aceita, né, a questão da mentira. Isso. Se você tem defeito, ele precisa ser colocado sim, porém, de forma inteligente. Por quê? Dependendo da vaga, esse seu defeito, ele pode estar mais voltado para uma característica positiva, né, para aquela vaga, do que propriamente para algo que vai impedir você de conseguir aquela vaga, correto? Exatamente, correto, isso mesmo. Então, seguindo essa linha, nós temos aí alguns outros itens, né, que acabam sendo bem importantes para serem evidenciados nesse momento dessa pergunta. Vamos lá. Outro item. Dificuldade para falar em público. Muitas pessoas passam Muitas por isso. pessoas. E não tem que ter vergonha de falar. Tem que falar mesmo que tem essa dificuldade. Mas que pode ser trabalhado também e que com o que nós falamos, e novamente, com a vaga que você está ali, no seu objetivo, não vai ter tanto problema. Você não vai ter tanta dificuldade quanto a isso. E, mais uma vez, todos esses pontos de melhorias, esses defeitos podem ser trabalhados. Importante isso, porque você não precisa levar isso para a sua vida toda. Você, às vezes, hoje está em uma função que, por exemplo, a dificuldade de falar em público não te atrapalha. Você consegue tocar seu serviço de boa. Mas você não quer ficar nessa função por muito tempo. Você pensa futuramente em trocar, né? Fazer uma transição de carreira. Então, o que você vai fazer? Você vai trabalhar
né, esse seu lado para desenvolver melhor sua fala em público, né, conseguir dialogar mais com as pessoas e daí você buscar outras oportunidades que provavelmente vai exigir essa habilidade que você está desenvolvendo. Não é isso? Exatamente. Isso então, mesmo. pegando esse gancho da dificuldade de falar em público, se você está se candidatando para uma vaga de vendedor, essa vaga não é mais sua. Porque um vendedor que não fala em público não é vendedor, né? Isso mesmo. Bem básico, né? Só para a gente entender. Porém, se você está em uma vaga, por exemplo, de TI, né? Vai ficar no seu escritóriozinho lá, mexendo nas máquinas, você não precisa falar em público. Então, não te atrapalha. Basicamente isso. Falando, Um exemplo ótimo, porque eles podem ver na prática como pode ser usado, como pode ser feito isso. Como dificuldade para socializar. Explica melhor isso aí para o nosso público. Justamente o que você acabou de falar, Janaína. Quando você, com certeza, em qualquer emprego, você vai ter que lidar com outras pessoas, com equipe, não é, Janaína? Com um colega ao lado, nem que seja da sala ao lado, né? Você tem uma sala, o outro, mas em algum momento você depende do outro para qualquer coisa ali, um trabalho, uma reunião, sempre depende. E esse socializar, você pode demonstrar isso para essa vaga, é válido, ok, mas é aquilo que é muito importante e que você na entrevista, que a gente vai estar avaliando, é se você está preso nisso, que você não gosta de socializar, ou se é algo que você está trabalhando ou venha trabalhar para conseguir trabalhar em equipe, para conseguir trabalhar com o outro. É interessante porque as pessoas, muitas das vezes, elas têm suas habilidades e pensam que é suficiente somente ter uma habilidade única, né? Ou pessoal. Porém, o que você acabou de falar, Ana, você está dizendo o seguinte, essas habilidades elas precisam ser compartilhadas. A gente precisa também saber lidar com uma relação em conjunto. Que tem a ver, pessoal, já que a gente está falando de pergunta, com aquelas perguntas. Você sabe trabalhar em equipe? Exato. É basicamente isso. Saber trabalhar em equipe, saber dividir responsabilidades, até mesmo delegar, né? Ou seja, não consigo fazer tudo hoje. Compartilha com outro colega que tem, às vezes, um horário mais disponível, que vai conseguir te ajudar naquilo ali. Tudo isso tem a ver com essa questão de socializar-se, né? A gente está falando de ambiente de trabalho. Porém, você também faz isso o quê? No seu dia a dia. Sim. Né? Numa reunião, numa confraternização, em uma festa de aniversário, e você está sempre entrando em contato com outras pessoas. E eu arrisco falar, vou até pegar mais uma fala sua aí, que isso também é muito sadio quando a pessoa consegue fazer, porque tem relação com networking. Né? Verdade. Saber fazer network hoje, gente, é a chave. Por quê? Porque através de relacionamentos de pessoas para pessoas, não é isso, Ana? Que você consegue o quê? Indicação. As pessoas vêm muito por indicação, né? Porque eu conheço uma pessoa que está precisando, que tem essa característica, que tem essa habilidade, e aí ela acaba entrando muitas das vezes em oportunidades e conseguindo a vaga, caso ela tenha realmente, né, a desenvoltura e o perfil para aquela vaga. Exatamente, isso Bacana, mesmo, Janaína. muito bacana. O próximo item é muito curioso. Dificuldade de focar por muito tempo em uma tarefa só. E nisso nos lembra também que algumas pessoas também têm dificuldade em fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Né? Automaticamente. Agora, focar em uma única coisa por muito tempo, eu posso dizer que isso é uma característica da maioria das pessoas. É verdade. Pouquíssimas pessoas têm a questão da concentração, do foco muito evidente. Então, trabalhar isso também é possível, correto? Com certeza, sim, é possível. É possível, é importante fazer esse trabalho e, mais ainda, arrisco dizer, é importante você saber se você tem essa característica. Você sabe se você consegue ficar muito tempo fazendo uma tarefa ou não? É importante saber. Isso mesmo.
Porque aí você começa a observar qual o tempo que você fica mais concentrado, o que você pode fazer. Não, vou sair do foco determinado tempo, então agora não. Então agora eu vou levantar, vou tomar uma água, vou tomar um café, né? É o tempo de voltar e, consequentemente, entra no foco novamente. Então, isso é um defeito, é um ponto a melhorar que você pode falar sim na entrevista, mas com essa consequência, sabendo que pode vir também com a solução. E vem, né? É só você saber exatamente o que você quer e para onde você está se candidatando, que isso que é importante. Isso mesmo. Mais uma dica, Ana. Pouca experiência com números. Se você tá numa vaga para caixa, se você falar que tem pouca experiência com números, você com certeza perdeu a vaga. Perdeu a vaga. Infelizmente. Então, a gente percebe que é só você parar para observar as suas características e a vaga que você está se enquadrando, ou melhor, se candidatando, né? E daí você só tentar montar isso de uma forma perfeita. Exatamente, exatamente. Muito bacana. O exemplo que eu falei antes, né? Pouca experiência com pacote Office, a mesma coisa. Caramba, você tocou em um ponto. Diga, Janaína. O que acontece? Eu tenho percebido, pelo menos essa semana que passou, muitos jovens, eles demonstram uma habilidade boa com rede social. Mas quando você pergunta se consegue preencher uma planilha de Excel, nada. Quando o candidato fala, ótimo, você viu que ele foi sincero, né? E a gente indica uma forma de ajudar ou pede para fazer um cursinho, começar a trilhar esse caminho, porque é algo que não tem como, né? Entrar no mercado de trabalho e não saber mexer nesse pacote Office. Mas o pior é quando eles não falam, você acredita que saiba e na prática não consegue fazer. Isso ainda é pior ainda. Então, assim, gente, atenção, tá? Hoje, a parte de computação, nesse sentido de habilidades voltado para o pacote Office. O que é o pacote Office? Word, Excel e PowerPoint. Principalmente. Pelo menos esses três. Existem vários outros, mas pelo menos esses três. Que vão startar você no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho. Porém, você precisa saber. Lógico, Janaína, eu não vou conseguir fazer um curso de Excel avançado. Não estamos pedindo Excel avançado. Estamos pedindo uma noção básica de pelo menos preencher uma planilha, não é isso, Ana? Isso que é o mesmo, básico que as isso empresas mesmo. estão precisando hoje. É verdade, Janaína. E é uma dica, assim, eu digo que hoje, digamos, é a nossa dica de ouro, né, Janaína? Toda semana a gente tem uma dica de ouro. A dica de ouro hoje vai pro pacote Office. Isso mesmo. Porque apesar da internet, YouTube, tudo tá aí, né? Para a pessoa estar procurando, perguntando, se especializando. Tem muitos jovens que ainda não estão procurando fazer um curso gratuito mesmo. É o que a Janaína falou. O mínimo de informações. Mas para poder fazer, para poder aprimorar, para poder conseguir naquela vaga, conseguir desenvolver. Senão o que acontece? Novamente, passa na entrevista, entra e por não estar qualificado para algo que um requisito da vaga, a pessoa perde a vaga. Perde a vaga. E perde mesmo. Agora, Ana, vamos lá. A gente está falando tudo desses pontos, né, negativos ou algo que você precisa melhorar. Perfeito. Mas eu também tenho as minhas qualidades, correto? Com certeza, e são muitas. E que hora que eu coloco essas qualidades ali em pauta, né? Essa pergunta que a gente treme, né? Só o candidato fica assim, meu Deus, vem aquela pergunta. Isso mesmo. E ela sempre vem casada, né? Nunca é só os seus defeitos. É os seus defeitos, mas eles vão pedir também suas qualidades. E aí é interessante, Ana, antes de você falar. Por que a gente pede? Eu já vi candidato falar assim, poxa, mas eles não sabem quais são as minhas qualidades? Ou não olhou o meu currículo? Ou por que eu preciso falar isso? Sabe por quê? Porque a gente quer saber se você se conhece.
Isso, Ana. Com certeza, é isso mesmo. É isso mesmo. E o que ocorre? Quando a gente pergunta da qualidade, o candidato já tenta gravar. Não, eu vou falar que eu sou uma pessoa pontual, né? Então, já grava aquelas palavrinhas de início que são sempre as mesmas. Mas não se conhece o bastante para procurar mais o que pode vir a falar, né? Como eu posso falar que eu sou uma pessoa de confiança. Sim. É uma qualidade, vem do seu caráter e você pode deixar ali bem claro. Isso é importantíssimo, porque quando você começa a decorar falas, né, que são padronizadas nesse Sim. processo de recrutamento, o que pode acontecer? Você cair numa armadilha. Porque você pode usar um termo que você desconhece e que, ao falar, o recrutador vai perceber que não é a sua característica. É um termo bonito, mas não é a sua característica. E aí você está tentando me enrolar, né? E aí é importante você falar alguma coisa. São coisas simples. Não precisa procurar palavra difícil, não. Você é organizado? Fala que você é organizado. Ah, mas eu não sei se eu sou organizado. Você arruma seu quarto? Você forra sua cama quando você acorda? Seu material de colégio fica espalhado? Você tem seus estojinhos, suas coisinhas? Isso basicamente você sabe, né? Então, assim, essa organização básica de casa ou dos seus hábitos, né? Como que você disponibiliza suas roupas, o seu armário, né? Não tô falando de manter aquilo 24 horas arrumado, mas aquela organização básica, você vai transmitir isso para a empresa e para qualquer atividade que você fizer, não é isso, Ana? Com certeza, isso é primordial. Igual criatividade. Você é criativa, Ana? Quem não gosta de ouvir? Quem não gosta, Janaína? Que tem um candidato que fala que ele é criativo. Você é criativa, Ana? Com certeza! Com certeza. Criatividade já está em pauta. Isso vem de inovação. E exatamente, Ana, a palavra é inovação, porque você muitas das vezes está ali na sua função e é você que sabe como melhorar, como inovar, como mudar aquele processo de forma positiva. E só quem faz isso são as pessoas criativas, né? E isso vai vir como uma vantagem muito bacana para você perante o seu chefe. Porque ele vai vendo que você fez algo a mais. Você não fez somente o que te foi pedido, né, Alexandre? Você fez, né? Você levou uma sugestão, você levou algo a mais dentro dessa questão de criatividade. E esse termo, ele é bem bacana. Exatamente. E até contando, Janaína, saindo um pouquinho à parte, ontem eu estava dando um treinamento, até um dos nossos parceiros aqui da Criar e Vidros. Bacana. E o que ocorre? Eu fui com uma linha para fazer um treinamento, né, com o setor administrativo. E chegando lá, elas já entraram e já depararam com vários problemas. Já deparou com outros assuntos e que ali eu percebi que elas precisavam de outro treinamento diferente. Olha, eu levei dinâmica, eu mudei tudo, Janaína. Mudei tudo. Conseguiu? Tudo que eu fazia, eu consegui em cima da hora. Caramba! Consegui reformular, levar para outra linha. E isso é a criatividade. Exatamente. É você estar antenado para o que você precisa. E perceber a hora e o momento. Exatamente. Porque você, às vezes, se prepara para uma determinada situação, só que você viu que a linha está diferente, né? Foi isso que você falou. Sim. E aí você conseguiu ajustar para atender aquela necessidade naquele momento. Exatamente. Parabéns, muito bem, Exatamente. bacana. Mas isso aí mostrar que é possível, né? Sim. E, Janaína, até para ser criativo, a gente pode trabalhar. Verdade. Precisamos estar... nós estamos dentro de um momento que a criatividade ela vem nos ajudar e nos amparar muito no nosso dia a dia, na nossa função e no nosso trabalho. Que bom. Isso mesmo. Outro ponto, Janaína, que a gente pode falar, tolerância. Você sabe que hoje em dia nós precisamos ser muito tolerantes, muito. E isso é um ponto também, uma qualidade que é muito visada. Principalmente no nosso meio, né? Comércio, quem lida com o público, as pessoas elas estão
muito agitadas, estressadas. Então, se você não for um funcionário com a característica, né, de tolerância, quer dizer, você sabe equilibrar as coisas, você sabe domar e você sabe, muitas das vezes, superar uma situação, né, sem se prejudicar e nem, né, extrapolar o momento. Mas tolerância, bem-vinda, porque realmente estamos precisando muito. Isso mesmo. Agora uma também, Janaína. Amorosidade. Interessante. Como Muito. assim? Me explica. Amorosidade. Quem não quer trabalhar com uma pessoa que fale, que tenha amorosidade? O que te remete a isso? Que a pessoa, que o candidato vai estar ali, mas olhando para o outro também. Bacana. Isso aí. Entendeu? Vai estar ali com apoio. Então, quem não quer um candidato, um colaborador, que sabe que vai estar ali apoiando o outro. E volta naquele outro item que nós comentamos, que é trabalhar em equipe. Sim. Você, para trabalhar em equipe, você tem que olhar o seu colega, o seu parceiro, com um olhar diferente. Você tem que ter amorosidade. Ou seja, fazer as coisas de coração, com amor, com gratidão. Sim. Né? Que eu acho que remete bem esse termo. Muito interessante. E por que não falar isso como uma característica positiva, né? Claro, legal, com Ana, certeza. muito bacana. E algumas pessoas ficam em dúvida nessa próxima qualidade, Janaína. Mas você sabendo dosar bem, sim, você pode falar que uma qualidade sua é sua sinceridade. Perfeito. Não é? É sua sinceridade. Você realmente falar, expor o que você acha, o que você quer, com, claro, sabedoria. E educação. Sim, Janaína, sim. Eu sei que você não ia falar isso, não. A sabedoria, Janaína. Mas a gente, vamos direto ao ponto. Vamos. Educação, gente. Você pode passar uma informação negativa. Eu costumo dizer assim para alguns chefes, né, empresários que têm equipe, eu tenho um colaborador, você pode dar uma bronca, chamar atenção, né, mostrar algum ponto ali que ele não foi bacana, por mais nervoso que você esteja, mas você pode falar aquilo de maneira que você não precisa ofender o outro. Você dá o seu recado. Então, com sabedoria, né, uma forma mais sutil de falar educação, você pode passar o seu recado, né, sem ser grosso, sem aumentar seu tom de voz, né, pontuando o que realmente é, porque tem pessoas que acham que nesse momento ela pode falar tudo. Não pode falar tudo. Você deve falar somente o que for pertinente àquele momento, àquela situação e ao ponto que precisa ser trabalhado. Então, você ser sincero, né, na sua colocação e, melhor ainda, vamos dar um plus aí, ser sincero e pontuar o seu ponto de vista, mostrar ali o seu ponto de vista, dizer por que você acha aquilo ali, né, Ana? Sim. Porque falar por falar é muito fácil. Agora, me prova, né? Ou vamos tentar dialogar e me convença que você tá certo. Não é isso? Isso mesmo. E até do que a gente fala, Janaína, que é importante não mentir. Por quê? Porque nada é melhor como o dia a dia para comprovar tudo que você fala ali na entrevista. E é verdade. Como dizia a minha avó, a mentira tem perna curta, né? Isso mesmo. E o que significa? Ela não dura muito. Rapidinho você chega nela. É verdade, é verdade. Tem mais alguma coisa interessante? Vamos lá. Uma qualidade que é principal você conseguir ter foco, manter-se no foco. Foco hoje é uma coisa que... E sabe o que tira o foco das pessoas, Ana? O que tira, Janaína? Diga, o que tira, Janaína? Celular. Nossa! Alguém que sofre desse mal, de não conseguir ficar muito tempo longe do celular, e com isso o que acontece? Você tá 24 horas, né, refém, e aí a gente fala, né? Nós precisamos trabalhar para que não nos tornemos refém do celular, né? Exatamente. E ele é uma ferramenta, se você souber usar
te traz muitos benefícios e até dinheiro, mas se você não souber utilizar, ele tira a sua oportunidade de emprego. Por quê? Você perde o foco. Nós já colocamos aqui, até você já disse, né, Ana, de um candidato que perdeu uma vaga que estava certa para ele só por pedir a senha do Wi-Fi na hora da entrevista. Exatamente, Janaína, isso mesmo. Falta de quê? De foco. De foco. Perfeito. Isso aí. E temos também que ter e falar. Disciplina, né, Janaína? Disciplina é uma qualidade também essencial e poucas pessoas falam isso. Poucas pessoas dão essa qualidade. Eu sou disciplinado, por que não falar? Se você sabe que você é. E o mais interessante, Ana, é você falar com segurança. Sim. Se eu sou disciplinado, eu vou falar e vou ser firme naquilo ali. Você fala assim, eu acho que eu sou. Aí já não garante, você não sente que aquilo ali é verdadeiro, né? Ou percebe que a pessoa tem dúvida do que realmente ela é. Então, ao falar, tenha firmeza na sua voz e fale, eu sou, né, sincero, eu sou uma pessoa que é confiável, por que não, né? E Janaína, até extrovertido. Bacana. Não é? Isso não em é. Em alguns momentos uma poderia qualidade. Pensar como defeito. Pois é. Exatamente. Mas é o que você falou há pouco antes, né? Usando com sabedoria, com educação, você sabe o momento e como é, né? Para você ser extrovertido. Extrovertido. Não confunda o extrovertido com uma pessoa inconveniente. São duas coisas completamente diferentes. O extrovertido é uma pessoa que ela é alegre, autoastral, ela pode brincar, sabendo brincar, que brincadeira também tem limite, e com as pessoas que aceitam as brincadeiras. E isso te traz esse lado harmonioso e interessante. Porém, vai depender também do objetivo da vaga, né? O principal. Exatamente. E aí, Ana, vamos lá, para não ficar confuso o nosso podcast de hoje, que traz as dicas de como responder as perguntas, né, de qualidades e defeitos que você muitas das vezes enfrenta no momento de uma entrevista. E aí, hoje o objetivo foi esse. Não sei se você vai querer recapitular ou pensar, né, Sim. 2 ou 3 que você considera mais importante de cada um deles, e assim você fixar isso na sua memória. Anotem e treine. Para a próxima entrevista você já está fera e saber exatamente como falar das suas qualidades e defeitos. Exatamente. Vamos lá, gente. Quem não anotou, anota aí, porque vocês já sabem. Sempre na hora do emprego tem que estar com sua caneta, com seu caderninho, para poder pegar essas dicas, hein? Olha, dicas de ouro. Então, os defeitos. Timidez, dificuldade para falar em público, dificuldade para socializar, são alguns que você pode sim falar na hora da entrevista. Qualidades, confiança, tolerância, amorosidade, disciplina, são alguns que você também pode falar na hora da entrevista. Correto, Janaína? Perfeito. E assim, acredito que a gente tenha passado, né, uma ideia bacana sobre isso aqui. Eles não vão mais sofrer desse mal, né? Então agora todo mundo tá relaxadíssimo para enfrentar essas perguntinhas. E a gente aguarda vocês na próxima segunda-feira. Muito obrigada, Ana. De nada, obrigada, Janaína. Obrigada, pessoal. Até mais.